Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Irmãos, é uma história muito interessante, que mais uma vez nos mostra a ação de Deus, a conspiração do Espírito Santo para alcançar uma vida, e mais uma vez Deus usa uma pessoa, um homem, como instrumento dessa obra que ele tinha para realizar. É uma narrativa histórica, que tem dois personagens principais nessa narrativa, que é Cornélio, um cidadão romano, de Roma. Ele é um militar, ele é um centurião do exército romano. E outro personagem dessa história é Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Pedro conhecia Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro foi alcançado por Jesus, Pedro foi cheio do Espírito Santo e Pedro foi chamado por Jesus para servi-lo aqui na face da terra. E agora o Senhor quer alcançar Cornélio. Estou vendo o Euler aqui também, está de volta a Anápolis. Seja bem-vindo, Euler, Deus abençoe, juntamente com a sua família querida. Euler foi lá para o Tocantins, depois veio para Rio Verde, agora Jesus trouxe ele aqui para Anápolis. E aqui em Anápolis, você sabe que a sua casa é aqui, né? Seja bem-vindo, é o gerente da Planeta, aqui Chevrolet, nosso irmão em Cristo. É uma grande alegria tê-lo de volta a Anápolis aqui conosco. O Senhor quer alcançar Cornélio. Cornélio é um homem acima da média, só que não faz parte ainda do povo de Deus. Ele é um homem de uma moral ilibada, de um coração bondoso. Eu arriscaria dizer que melhor do que a maioria dos nossos corações aqui nessa noite. Mas mesmo sendo tão bom, mesmo sendo assim tão acima da média, ele não fazia parte do povo de Deus, ele não fazia parte da vida de Deus, da comunhão de Deus, não estava ligado ao povo de Deus. Mas Deus, por sua graça, por sua infinita misericórdia, Deus quer trazer Cornélio para o meio do seu povo. Deus quer trazer esse homem chamado Cornélio para o meio do seu rebanho. E para fazer isso, Deus usa a vida de um homem, Deus usa a vida de uma pessoa, para esse homem, essa pessoa, pregar o Evangelho, abrir os olhos espirituais, abrir o entendimento do Cornélio, o Cornélio crer e ser recebido no meio da comunidade do povo de Deus. Amém? Já contei a história toda para vocês, mas vamos ler aí pausadamente. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Morava onde? Vocês sabem o significado de Cesareia naquele tempo? Cesareia era onde estava o quartel-general do Império Romano na Palestina. A Palestina abrigava toda a região da Judéia, Samaria, Galiléia, pegava essa região de Cesareia, subia até a Síria, toda essa região. E Cesareia era uma cidade muito importante, porque ali estava o quartel-general do Império Romano. E Cornélio, como militar, como soldado que era, morava em Cesareia. Então morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Cornélio é um nome latino, não é um nome hebraico, ele não é hebreu, ele é romano. Está vivendo em Cesareia, servindo ao Império Romano.
ele é centurião da corte chamada italiana. Hoje eu quase que eu liguei para os irmãos militares aí para me ajudar a entender melhor isso, mas buscando lá nos meus comentários, o exército romano era formado da seguinte forma: o principal era uma legião. Uma legião era formada de 6.000 soldados. Uma legião formada de quantos soldados? Isso me assusta quando eu lembro de outra passagem da Bíblia. Lá de Marcos, capítulo 5, quando Jesus encontra com o gadareno, que estava nu, batia nas pedras, andava a noite inteira, não dormia à noite, gemia, gritava, urrava, ninguém podia aproximar dele, e Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E a resposta dele é: meu nome é Legião, porque muitos demônios habitavam naquele homem. A principal formação do exército romano, então, era a legião. A legião, ela era formada de 10 cortes. Então, se uma legião tem 6.000 soldados, e uma legião é formada de 10 cortes, quantos soldados tem uma corte? 600. E a corte era formada de centúrias, 6 centúrias, ou seja, uma centena de soldados que era dirigida por um centurião. Então, Cornélio, ele servia a corte italiana e comandava uma centúria, sendo um centurião. Ele é romano, ele é militar, ele comanda 100 soldados, ele faz parte de uma corte de 600 soldados, que se chama a italiana e que faz parte de uma legião maior de 6.000 soldados. É romano, é militar, é comandante, acostumado à batalha. Os comentaristas dizem que o centurião era a peça-chave fundamental ali no exército. Dependia dele os sucessos da batalha. Ele não podia ser afoito para se meter numa batalha afoitamente, mas também não podia ser covarde. Era um homem temperado, forjado, fiel, ousado e corajoso. Esse é o nosso Cornélio. Mas tinha uma coisa muito mais marcante na vida dele. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes
répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para te chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Até aqui, curva sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus para falar mais uma vez conosco, falar ao nosso coração. Pai, nós nos expomos à ação do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, mesmo conhecedores das nossas limitações em todos os aspectos, nos prostramos diante do Senhor e pedimos a Tua graça, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, que a Tua Palavra possa nos alcançar de uma forma sobrenatural, Senhor. Que o Senhor possa plantar no nosso coração a verdadeira, genuína, pura Palavra do Senhor e realizar a obra do Senhor no nosso coração e na nossa vida, o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Para quem não está muito acostumado à leitura da Bíblia, ou não entende muito bem o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade, às vezes lê esse texto e parece-se com mais uma das narrativas bíblicas, ou pode ser considerado como apenas mais uma narrativa. Mas essa narrativa, ela é importantíssima no plano de Deus. Por que ela é importantíssima no plano de Deus? Eu vou rapidamente explicar a história da salvação, a história de Deus sobre a face da terra. Deus cria o ser humano, Deus cria o homem bom, como nós sabemos, dá-lhe liberdade e dá-lhe a oportunidade de escolher Deus e a sua vontade nessa liberdade dada. Infelizmente, o homem, na liberdade que Deus lhe deu, não escolhe Deus e a sua vontade, mas escolhe a sua própria vontade, criando assim uma indisposição entre o homem e Deus, virando as costas para Deus e para a sua vontade. E esse homem, longe de Deus, ele vira um monstro. Se o homem não se aproxima de Deus, ele se aproxima do diabo. Se ele não se parece com Deus, ele fica parecido com o diabo. E esse homem, então, longe de Deus, porque fez uma escolha errada, virando as costas, escolhendo o seu próprio caminho, distante de Deus, esse homem se perde completamente em violência, em corrupção, em guerras,
em agressões. Às vezes eu fico lendo a Bíblia, orando e pensando lá na minha casa. Outro dia eu estava pensando, gente, que gana é essa que o homem tem de um dominar o outro? Que sentimento é esse? Que motivação é essa que um tem vontade de ser maior do que o outro? De sobressair sobre o outro? De ter mais dinheiro do que o outro? De ter uma casa melhor do que o outro? Se puder, fura o olho do outro, faz dele uma escada para poder alcançar os seus objetivos. Eu não acho isso normal. Isso faz parte de uma humanidade caída, distanciada de Deus. É o pecado, é a falta da presença e da referência de Deus. Esse homem ficou completamente perdido. E da sua criação, durante um espaço muito curto de tempo, 1500 anos, esse homem se corrompeu de tal forma e de tal maneira que Deus resolveu dar cabo da humanidade. E mandou um juízo na forma de águas, que foi o dilúvio, e pela graça de Deus a humanidade escapou através de uma família, a família de Noé. Por isso que a família realmente é uma coisa muito importante. Deus salvou uma família e com aquela família salvou toda a humanidade. Mas num espaço de tempo muito curto, a humanidade se corrompeu. Deus salva Noé com a sua família e ordena a Noé o que tinha ordenado para Adão: espalhe-se, multiplique, povoe a terra. E eles multiplicaram, povoaram a terra, mas novamente se afastaram de Deus. Aí Deus, então, no seu plano de redenção da humanidade, Deus é inteligente. Deus sabe fazer projeto melhor do que qualquer engenheiro. Deus sabe fazer planos de restauração melhor do que qualquer administrador. E Deus faz um plano de redenção, Deus faz um plano de restauração que começa por uma família, que começa por um homem chamado Abraão. E Deus chama Abraão e fala para ele: eu vou de você fazer uma nação sobre a face da terra. E com essa nação eu vou fazer uma aliança. Para essa nação eu vou revelar os meus estatutos. Para essa nação eu vou revelar a minha vontade. Essa nação vai ser luz, luzeiro no mundo da minha presença, da minha vontade, da minha justiça. E dessa nação virá o Cristo, o Salvador, o Redentor de toda a humanidade. Que nação é essa? Que nação é essa? Todos os profetas são da nação de Israel. Todos os apóstolos são da nação de Israel. O Cristo é da nação de Israel. É dessa nação que vem a salvação. A mulher samaritana pergunta para Jesus: mas uns dizem que a gente tem que ir para Jerusalém, outros dizem que a gente tem que ir para Gerizim. Mulher, não se preocupe com essas coisas, vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, mas a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu. Quem odeia os judeus acaba odiando a salvação de Deus que vem dos judeus. Aí vem Jesus, nasce de Maria, Belém da Judéia, vive ali durante os seus 30 anos e aos 30 anos começa o seu ministério. 3 anos de aldeia em aldeia, pregando, ensinando, curando e dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus é chegado até vós. Todos podem fazer parte do reino de Deus, desde que se arrependam. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Jesus morre naquela cruz, é sepultado, ressuscita ao 3º dia, para ser o Senhor e o Salvador de todos.
de judeus e de todas as nações. Por que é importante esse capítulo 10, essa narrativa? Porque aqui está o primeiro gentio romano a ser alcançado por Deus e colocado na comunidade, na comunhão dos santos. Até então, o evangelho girava ali em torno de Judeia, de Samaria, de pessoas da descendência de Israel, muito próximas a Israel. Agora, pela primeira vez, um gentio romano, lá de Roma, lá da Itália, os olhos de Deus são colocados sobre esse homem. E é o primeiro gentio romano a fazer parte da comunidade dos santos. É o primeiro gentio, nós somos gentios. Nós não somos da nação de Israel, nós somos gentios. É o primeiro gentio que passa pela porta da salvação, é o Cornélio. Por isso que essa narrativa é muito importante. Deus coloca os seus olhos sobre Cornélio. É um militar, é um centurião, comanda soldados, acostumado à batalha, mas é um homem piedoso. Era um homem temente a Deus. Apesar de ser romano, apesar de ser gentio, com certeza Cornélio já não aguentava mais o fardo da idolatria e da multiplicidade de deuses dos romanos, que consideravam o próprio imperador como um deus. Com certeza Cornélio já não aguentava mais aquela religiosidade imoral dos romanos, com seus bacanais, com as suas farras, com as suas festas, em nome dos seus deuses. Ali, no contato com os judeus, ele ouve falar do Deus dos judeus, Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, e se transforma num homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Era um homem de coração aberto, dadivoso, liberal. O texto diz, era temente a Deus, vê um anjo às 15 horas da tarde, porque estava orando, e o anjo lhe diz, Cornélio, as suas dádivas, as suas esmolas foram contadas diante de Deus. Esmola para nós é um tanto pejorativo, né? A gente pensa em esmola, a sobra, aquelas moedinhas que a gente dá para um pedinte, para algum necessitado. Mas não é essa a perspectiva bíblica. Cornélio era um homem que se preocupava com a necessidade dos outros. Naquele tempo, gente, nós não temos uma ideia clara do que era a miséria naqueles dias. Hoje eu vou no supermercado, cada vez que eu vou no supermercado e posso pegar o que as minhas possibilidades me permitem, eu fico lembrando do tempo dos meus pais, que moramos na roça e ali nascemos, e que não tinha como você ir no mercado para comprar o leite, não tinha como você ir no supermercado para comprar o café, a carne. Era um trabalho, era uma dificuldade. E nesse tempo a coisa era pior ainda, haviam muitos necessitados. E Cornélio se importava com esses necessitados. Era um homem de coração dadivoso e que ajudava os necessitados. E era um homem que orava a Deus, mas não fazia parte do povo de Deus. Tinha um coração bom, era temente a Deus, era piedoso, mas não era salvo. Mas espera aí, pastor, que negócio é esse? O cara é bom acima da média. Ajuda os necessitados, coisa que muita gente não faz. Ora e não é salvo? Não, não é salvo.
não é salvo. Cornélio não é salvo. Por que Cornélio não é salvo? Porque ele não conhece Jesus. Porque ele não entregou a vida dele para Jesus. Porque ele não sabia quem era Jesus. E a única possibilidade de um ser humano ser salvo é quando ele crê em Jesus. É quando ele entrega a sua vida para Jesus. É quando ele põe a sua confiança em Jesus. Mas Deus, vendo Cornélio, tendo misericórdia de Cornélio, vendo que homem que era Cornélio, Deus quer salvar Cornélio. Mas como é que Deus vai salvar Cornélio se o Cornélio não conhece Jesus, se o Cornélio não ouviu falar de Jesus, se o Cornélio não sabe quem é Jesus? Como? O Senhor manda um anjo. O anjo chega a Cornélio e diz para Cornélio: Cornélio, manda chamar Pedro. Manda chamar o Simão, apelidado de Pedro, que está lá na cidade de Jope, na casa do Simão Curtidor. Manda chamar ele. Ele conhece a verdade do Evangelho. Ele sabe do caminho da salvação. Ele pode te dizer o caminho, te apontar o caminho que você deve seguir para a salvação. Essa é a verdade, irmãos. Vocês acham, se não fosse assim, Deus não teria despendido o tempo, o envio de um anjo para poder chamar Pedro? Por que nós nos esforçamos para mandar missionário pregar o Evangelho lá para os povos ribeirinhos? Por que nós achamos que nós temos que ir lá para a região Calunga? Por que sai gente do conforto aqui da sua casa e vai lá para Portugal tomar bronca, chute, e às vezes respostas brutas dos portugueses e dos espanhóis? Por que vocês acham que vai gente lá para o Oriente Médio, lá para a África, tomar picada de mosquito, pegar dúzias de malárias daquelas que não tem aqui, que sobem para o cérebro? E eles estão lá pregando Jesus, falando de Jesus. Porque segundo esse plano de Deus que eu contei para vocês, só existe uma possibilidade do ser humano entrar no reino de Deus e ser salvo. É quando ele crê em Jesus. É quando ele ouve falar o que Jesus fez por ele, e ele abre a boca e abre o coração e diz: eu creio nesse Jesus, eu quero que esse Jesus seja o Senhor da minha vida, eu vou servir esse Jesus. Quem serve a Jesus, Jesus é o Salvador dele. Preste atenção, Cornélio era um homem bom, Cornélio era um homem piedoso, Cornélio era um homem que ajudava as pessoas, que repartia com os necessitados. Mas Deus manda um anjo e fala para Cornélio: manda chamar Pedro. Primeiro, porque anjo não anuncia evangelho. Anjo também não está por aí dando trombada de um lado para o outro. Anjos são agentes que existem, são reais, enviados por Deus para auxílio, para ajuda daqueles que hão de herdar a salvação. Mas sempre com um propósito da parte de Deus. A nossa comunhão não é com os anjos, a nossa adoração não é com os anjos. A nossa relação é com o Senhor, é com Jesus. Então, Cornélio, Deus te enxergou. Deus levou em conta tudo que você fez e faz.
Mas para você entrar no reino de Deus, para você ser salvo, manda chamar o Pedro. E o Pedro vai te contar, o Pedro vai te falar. Hoje de manhã, os irmãos se lembram, nós falamos que aconteceu a mesma coisa em relação a Saulo. E eu fiquei pensando nisso, eu penso nisso muito, né? Suponhamos que tem uma pessoa aqui na cidade de Anápolis que Deus queira alcançá-la. Imagine, um militar, um oficial, um trabalhador, mas existe uma pessoa aqui que Deus está conspirando para alcançar essa pessoa, para trazê-la das trevas para a luz, para arrancá-la e trazê-la para o seu reino, para a comunidade dos salvos. Será que Deus poderia mandar você? Será que Deus poderia dizer para aquela pessoa, manda chamar o pastor Jesus, manda chamar o Neto, manda chamar o Paulo, Braz, Ernei, Jorginho? Foi fácil para o Pedro entender a vontade de Deus? Pedro, apóstolo, cheio do Espírito Santo. Ele só foi porque o Espírito Santo convenceu ele. Eu fico pensando nisso, irmãos, e, olha, sinceramente, me dói a alma, as entranhas. Deus tem uma obra para fazer, Deus está fazendo uma obra, Deus está salvando pessoas, e Deus precisa de Pedro, Deus precisa que Pedro vá até Cornélio, mas Pedro não quer ir no Cornélio. Mas como é que pode isso? Pedro não entende. Pedro ainda não está entendendo, compreendendo a extensão, a dimensão da obra de Deus. Porque Pedro, ele está centrado nele mesmo, na sua cultura, no seu povo. Pedro acha que a salvação de Deus é somente para os judeus. Judeu não considera gentio. Judeu acha que gentio não merece a salvação. Aí Deus, como é que eu vou convencer o Pedro para ir lá na casa do Cornélio? Pedro é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, mas que não está entendendo a vontade de Deus e o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus, irmãos, para a nossa vida, para a vida da igreja? Vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de propósito. A fim de propósito. Qual é o propósito? Proclamardes as virtudes desse que vos chamou das trevas para a luz. Pedro, eu quero salvar Cornélio. Pedro, eu quero alcançar Cornélio. E é você que vai lá, Pedro. De jeito nenhum, Senhor. Quando o lençol desce diante de Pedro, o que Pedro vê dentro do lençol? Carne de porco, carne de peixe de couro, carne de algumas aves que nós comemos. E o Senhor diz para Pedro, come. Só que era comida de gentio, era comida de gente de outra cultura. Eu quero que você coma, Pedro. De jeito nenhum, Senhor. Nunca entrou coisa impura na minha boca e não é hoje que vai entrar. Não consideres comum nem impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro. Você acha que os gentios são comuns, impuros, imundos?
Mas eu abri o meu coração para eles, Pedro. O meu coração está aberto para os gentios e a chave está na sua mão. Eu quero que você vá lá e abra a porta para o gentio. Eu quero que você seja a porta de entrada para o gentio Cornélio, para o reino de Deus. Eu quero que você seja a porta. Eu quero que você anuncie para ele, que você conte para ele o meu plano, a minha obra, o meu propósito, para que ele seja alcançado, para que ele seja salvo, para que ele seja transformado. Não, Senhor, de jeito nenhum. Nunca fui na casa de um gentio e não é agora que eu vou. Pedro tinha preconceito pessoal, racial, religioso contra os romanos, principalmente os romanos. Por causa disso, resiste à voz do Espírito Santo, por causa dos seus valores culturais e milenares que impediam ele de obedecer e de fazer a vontade de Deus. Era isso que impedia Pedro. E nós, o que é que nos impede? Sabendo a vontade de Deus, o que nos prende, o que nos impede? É como diz alguns, são 2000 anos de evangelho sobre a face da terra, e a Coca-Cola chegou em lugares que nós não chegamos. Pode? Por quê, irmãos? Qualquer pessoa que não ouvir de Jesus e que não crer em Jesus, ela não tem chance de entrar no reino de Deus, de fazer parte da comunidade do povo de Deus. O caminho que Deus estabeleceu, a porta que Deus estabeleceu, é Jesus, é a fé em Jesus, é crer em Jesus, é confiar em Jesus. Essa tarefa é nossa. Deus confiou essa tarefa para você, meu irmão. Deus confiou essa tarefa para você, Deus confiou essa tarefa para mim. Ele poderia ter confiado essa tarefa para os anjos. Agora eu vou pagar para ver a sua cara no dia que você chegar diante de Jesus. Eu quero estar lá do lado para ver. Qual foi a sua contribuição? Qual foi a sua participação para que as pessoas pudessem ouvir a respeito de Jesus? Como é que foi a sua vida? Você foi uma janela para as pessoas enxergarem Jesus e Deus? Você algum dia dobrou os seus joelhos para clamar por alguém? Você em algum momento saiu da sua casa, foi na casa de alguém para... Fulano, eu vim aqui para orar com você. Beltrano, eu vim aqui porque a minha vida era uma desgraça. A minha era. Não sei a sua, mas a minha vida era uma desgraça, uma vida que era um buraco sem fundo, de tristeza, de amargura, de revolta. Mas no dia que Jesus entrou nela, vocês não queiram saber o que passou a ser a minha vida. Não queira saber o que é uma vida sem Jesus, mas queira saber o que é uma vida com Jesus. Que segurança, que esperança, que alegria. Vocês acham que eu não sofro? Acham que a vida não me dá tombos e reveses? Como qualquer outra pessoa. Mas eu sei qual que é o final. Eu sei qual que é a última página. Acho que o diabo não me chuta a canela. Ele pode me marcar 5 gols, mas no final vai ser 10-5. A vitória está garantida por causa do Senhor Jesus, porque Ele entrou na minha vida, porque Ele mudou a minha vida, porque Ele transformou a minha vida, porque Ele me jogou para dentro da comunidade de Deus, fazer parte do plano de Deus, do projeto redentor de Deus. Eu faço parte desse plano de Deus.
E Deus um dia usou uma pessoa. Deus usou uma pessoa para poder me levar até Jesus. Levando Jesus a Jesus, né? Ficou bonito. Eu comecei a ler o Novo Testamento. Não tinha ninguém para me ensinar. O Espírito Santo começou a inquietar o meu coração. Eu fui para a porta da igreja, ninguém me convidou. 2 vezes, ninguém me convidou, ninguém me chamou. E um dia na porta de um boteco, um rapaz crente, debaixo de muita zombaria, eu perguntei, por que estão zombando de você? Porque eu creio em Jesus. Você conhece a Bíblia? Conheço. Pode me ensinar? Posso. 5 horas eu passo na sua casa. E daquele dia até hoje, me levou a Jesus, me mostrou o caminho de Jesus, conhecimento da palavra de Deus, para que eu pudesse servir a Deus. Quem sabe aquele colega seu de trabalho está vivendo uma vida miserável, angustiada, de tristeza, e você nunca abriu a boca para falar para ele, tem jeito. Eu conheço alguém que muda a vida das pessoas, porque mudou a minha. Por isso que eu estava dizendo, Deus abençoe, Victor. Deus te abençoe muito e continue te usando por onde Ele te levar. E tantos outros que estão aqui. Deixa Deus se lembrar de você. Cornélio, chama o Pedro. Cornélio, chama o fulano, chama o Beltrano, chama o ciclano. Ele conhece a verdade, ele sabe da verdade. Mas nós estamos nos escondendo e nos omitindo diante do grande plano redentor e salvador de Deus. Às vezes, nós estamos omitindo isso dos nossos filhos. Tem pai e mãe que nunca contou para os filhos o que Jesus fez na vida deles. Os meus estão carecas de saber. Às vezes, quando eu começo a falar, eles já vem lá a história, né, pai? É, filho. É, minha filha. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós não negaremos às gerações vindouras. Conta para os seus filhos o que Jesus está fazendo na sua vida. Conta, não é? Conta para ele, desde pequenininho, desde pequenininha, para ele crescer seguro de que existe um caminho de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar?